Olá, eu sou a Samantha Mauren e bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje é o nosso 185º dia e vamos ler 1 Crônicas capítulo 27 e 28 e 1 Tessalonicenses capítulo 3. A versão da Bíblia é revista e atualizada da editora SBB. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Boa leitura, Deus o abençoe. Primeiro Crônicas, capítulo 27. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas com seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aioíta, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaía, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Era este Benaía, homem poderoso entre os 30 e cabeça deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade, o quarto para o quarto mês Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês, Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O undécimo para o undécimo mês, Benaía, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu.
Joabe, filho de Zeruía, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Jonatas, filho de Uzias, sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra. Esri, filho de Quelube, sobre as vinhas. Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava para as adegas. Zabidi, o Sifimita, sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas. Baal-Anã, o Gederita, porém Joás sobre os depósitos do azeite, sobre os gados que pasciam em Saron. Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales. Safate, filho de Adlai, sobre os camelos. Obil, o Ismaelita, sobre as jumentas. Gedias, o Meronotita, sobre o gado miúdo. Jaziz, o Agareno. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Aquimoni, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o Arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaía, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei.